Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, vamos aí continuar nossa aula de geografia, tá? Continuação da aula passada. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá na página 46, né? Hoje nós vamos aí além da página 50, tá? Basicamente da última unidade do terceiro bimestre, quarto bimestre já está quase aí, batendo na porta, enfim, né? O papo de hoje, o assunto de hoje é o comércio, né, multidirecional do Brasil. Ou seja, as multidireções, né, na qual o Brasil tanto negocia exportações, né, para várias localidades do mundo, quanto as várias direções que vêm, né, produtos para dentro do território brasileiro, ou seja, as importações. Tudo bem? Bom, o Brasil, gente, agora, né, que nós estamos aí num cenário muito bom de exportação também de vendas, né? Mas há um cenário aí de 1900 se a gente pegar aqui, ó, de 1921 a 1930, na tabela aqui, ok? As exportações, ok, do Brasil, que mandava para fora, girava em torno de, ok, em termos de milhões, né? 4 milhões 322 mil dólares, tá? E as importações, 3 milhões 890 dólares, tendo uma balança comercial de 431, né, milhões de dólares, ok? Aliás, perdão, 431 mil dólares, tá? Então, olha só, o que é essa balança comercial aqui? A balança comercial, gente, é importante, ela é a diferença entre a importação e a exportação, tá? Aquilo que o país ele importou é como se fosse o dinheiro que você gastou, tá? Para comprar um, vamos supor, você vai fazer um produto, você vai fazer bolo para vender. Aquele dinheiro que você gastou investindo nos ingredientes do bolo vai ser o dinheiro da importação, porque daí o Brasil pagou o produto e esse produto ele vai chegar importado, né? O bolo que você vendeu, né, saiu para fora, vai ser a exportação, ok? Normalmente, né, um país que ele vai ter então mais exportação do que maior importação, ou seja, ele vendeu mais do que comprou mais, a balança nós chamamos de superávit, que é uma balança positiva, sabe? Lá no final do ano, se vocês tiverem a oportunidade de assistir os jornais vão falar, olha, esse ano o Brasil fechou a balança comercial, né, positiva, e um superávit de, aqui, ó, 431 milhões, né, de reais, tá? Nos últimos 10 anos, a balança comercial do Brasil foi positiva, teve um superávit. Ou seja, conseguiu exportar mais, conseguiu produzir mais e nisso vender mais, né, para fora, tá? Do que importar, né, os produtos que vêm de fora. Então teve uma balança comercial positiva. Pode ter uma balança comercial negativa? Pode. Simplesmente ao contrário. Se o país ele conseguiu produzir menos, daí vendeu menos do que importou. Na hora que ele importa o produto, né, importou mais do que exportou, ok? Então acabou, né, para importar um produto que vem da China, para que aquele produto venha, eu preciso comprá-lo, ok? Ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou. Então a balança comercial ela vai ficar negativa e daí nós chamamos isso de déficit ou balança deficitária, né? Que houve um déficit, uma falta ali, né? Então, de dinheiro, né? Então ela fechou menos 200 milhões, teve 200 milhões, né? Gastou mais do que gastou mais, né, do que entrou menos, do que entrou dinheiro. Então entrou, qual foi a diferença? 200 milhões. Então a balança comercial ela será negativa em 200 milhões. OK? Um exemplo aí, né? Bom, então vamos lá. No início dos anos 20, quando o Brasil completava seu primeiro centenário de independência, a pauta de produtos para exportação, bem como os destinos desses produtos, não era muito diversificado, tá, gente? Então importava-se até mais do que exportava-se, ok? Principalmente, olha só, o maquinário, equipamentos, né, que seriam as ferramentas utilizadas nas produções agrícolas, por exemplo, produtos industrializados, né? Então, todos esses produtos o Brasil carecia, né? Não tinha indústrias que fabricavam esse tipo de produtos aqui no Brasil. Então, se o Brasil quisesse, o Brasil tinha que
Importar, tá? Ah, uma ferramenta lá para o campo, desde uma simples enxada, né, até ferramentas mais sofisticadas. Olha, o Brasil não tem fábrica disso, então vai ter que comprar de fora, ou seja, importar. Só daí, né, a partir de 1930, né, que com o governo com o governo do Vargas, Getúlio Vargas, ele resolve investir na indústria de base, ok? Brasileira, isto é, naquela indústria, né, que ela vai trabalhar mais com matéria-prima, né? Exemplo, a indústria petroleira, né, que teve a criação da Petrobras, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a criação da empresa Vale, né, Vale do Rio Doce, que era uma empresa de mineração, tá? Enfim, outras empresas aí. Então, essas indústrias, né, as indústrias de base, elas são importantíssimas, tá? Então você já consegue ter indústrias que vão fabricar, produzir as ferramentas para o campo e tudo mais. Aí não precisa exportar, né? Já dá para comprar daqui mesmo, um produto nacional, e daí sai um produto mais barato, inclusive o dinheiro fica aqui, circulando aqui, tá? Ok? Bom, aqui só para fim de curiosidade, né, de 1921 a 1930, as principais mercadorias de exportação do Brasil. Então, olha só a diferença. O Brasil, ele exportava só matéria-prima, tá? Ou seja, não tinha segundo setor da economia nessa época até então, né? Era o primeiro setor da economia. A economia do Brasil, o que gerava mais lucro para o Brasil era a agricultura, ok? A agropecuária, né? Então, café, disparadamente, 69,6%, era o que mais dava dinheiro, tanto é que os fazendeiros, os cafeicultores da época eram chamados de barões do café e ganhavam muito dinheiro com café, inclusive emprestando dinheiro para o governo federal. Eles ganhavam tanto dinheiro que eles emprestavam para o Estado fazer projetos, né? Bancando projetos como construções de ferrovias. Quando o café ele entra em crise, ali em 29 para frente, e daí não estava dando mais lucro como antigamente, esses cafeicultores, o dinheiro que eles ganhavam com café, né, e que eles iam guardando, eles conseguiam investir nas indústrias. Tá? A região do Brasil que mais produzia café era o eixo Rio-São Paulo, ali no Vale do Paraíba. Por isso que hoje, Rio de Janeiro e São Paulo são regiões altamente industrializadas, as mais do país, a mais industrializada do país, devido ao dinheiro ganho com café. E, consequentemente, né, depois de fontes de energia, uma indústria precisa de mão de obra para trabalhar, atraindo trabalhadores do mundo inteiro. Por isso que, além de ser a cidade mais industrializada do Brasil, no caso São Paulo, também é a mais populosa do Brasil, né? Ok? Bom, aqui nós temos algumas imagens, né, das colheitas de café, datada de 1900, 1905, ok? Mais questões históricas mesmo. Aqui nós temos um gráfico, esse gráfico aqui ele é importante, né? Porque ele pega já não mais de 1900, perdão, não mais de 1900, é a oitava aula hoje, gente, desculpa, tá? Tomar água. Aí, agora vai. Já não é mais uma aula de 1920 a 1930, né? Aliás, uma aula. Não é mais um gráfico de 1920 a 1930, e sim 1950 a 2006, recente, né? E aí nós possamos ver aqui, olha só, de 1950, né, as participações, né, no Brasil no quesito das exportações, tá? Participação do Brasil nas exportações e importações mundiais, né? Então, olha só aqui, 1950 e 2005, ok? Então, esse gráfico aqui, tá? Ele vai mostrando pra gente como é que foi o nível, né, de exportação e importação do Brasil, né, ao longo de 50 a 2006, tá bom? Agora aqui, olha só, atenção especial para a página 50, que é essa página aqui que eu... Aqui, gente, olha só. Principais fluxos do comércio exterior brasileiro entre os anos 2000 e 2013. Né? Então a gente pode observar que o de verde é o que o Brasil ele exportou, o de vermelho que ele importou, tá bom? Então, quanto maior, né, a granulometria aqui da seta, quer dizer, mais, né, esses países, esses continentes que a seta está
direcionando e estão recebendo, né, mercadorias do Brasil. Aqui a seta está menor, olha só, Oriente Médio nem tanto, África nem tanto, vai bastante para a América do Sul, para os Estados Unidos também, né? Mas olha só, quando a seta chega na Europa e na China, ela ganha uma certa, né, ela ganha um certo destaque para exportação. Para importação, a mesma coisa, tá? Olha só, né? Então aqui mesmo na Ásia, eu vou destacar, né, principalmente da China, saem os produtos e vêm para o Brasil, ok? E do Brasil aqui para exportação também, do Brasil para a China. Isso devido, né, tendo forte influência depois da criação dos BRICS, que nós estudamos na aula passada, né? Lembra? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que formam aquele grupo dos países mais emergentes do mundo, ok? E que esses países, né, eles têm essa troca comercial com forma de cooperação, tá? Tanto é que a gente pode reforçar já para fechar a aula aqui, ó. Na última década do século XX, no entanto, cresceu a importação do comércio com os outros países latino-americanos, por causa do Mercosul, em especial a Argentina, ok? O novo século inicia-se com uma forte expansão das relações com a Ásia, né? Destacando aí o mercado chinês devido aos BRICS, ok? Então, esse grupo desses países, né, emergentes, eles trocam, eles têm as suas leis entre eles, né, seus acordos entre eles, e trocam, né, mercadorias, ok? Facilitando, né, olha só, a troca de mercadorias, né, tanto de exportação quanto importação, tá? Por exemplo, né, exemplo clássico do Brasil para a China, da China para o Brasil também. Okay? Na próxima aula nós vamos continuar falando aí dos principais parceiros comerciais do Brasil e dos fluxos do comércio do Brasil no exterior, no interior, mais um pouquinho de balanças comerciais também, ok? Para ficar craque nessa aula aqui, assistir bastante jornal, sempre os jornais aí, né, da noite principalmente, eles falam sobre taxa do dólar, balança comercial, enfim, tá? É isso aí, gente, bons estudos.